Glória a Deus. Nós saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tanto os irmãos que estão presentes, quanto aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe e nos dê graça para compreendermos aquilo que Ele tem preparado nessa escola bíblica dominical para nós neste dia, né? Estamos estudando um assunto bem difícil, que é a Trindade, né? De uma forma geral. O assunto foi resolvido lá pelo século IV, depois de Cristo, né? E até hoje, né? Majoritariamente, a igreja tem como bíblico, mas existem minorias que entendem de forma diferente. Então, é um assunto difícil de explicar, difícil de a gente entender. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Então, hoje nós vamos estudar a relação entre o Pai e o Espírito Santo. Não é isso? Tá? O Pai, obrigado, Claudinho. O Pai e o Espírito Santo. Na próxima aula, o pastor Cleiton vai trazer o Filho e o Espírito Santo. E na última aula, a aula 13 é a última, nós já temos, inclusive, o material já estamos adquirindo material para os próximos 13 aulas, né? Um trimestre, vamos dizer assim. Bom? E aí nós vamos ver essa relação, por isso que eu expliquei, onde é que está o Filho, não é a Trindade? Não, a gente está vendo agora o interrelacionamento do Pai e do Filho com o Espírito Santo. Hoje é o Pai com o Espírito Santo, a ênfase, não é? As três pessoas vão sempre estar presentes, tá bom? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então a ênfase é um pouco sobre o Pai com o Espírito Santo. E na domingo que vem o Filho e o Espírito Santo. O nosso texto áureo, que a gente sempre fala, é aquele texto que fosse assim, resumir, né, toda a aula, está em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Claro que não existe na Bíblia só esta definição do que é ser filho de Deus. Vocês vão ver outras situações que ela é única, exclusivamente pertinente aos filhos de Deus. É uma definição. Aqui, no caso, como nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, seu relacionamento com o Pai, em Romanos 8,14, quando Paulo escreve a igreja de Roma, fala que a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus é uma forma de você saber que ela é filho de Deus, né? E aí a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Então esse é o chamado texto áureo, tá? Também na sua apostilazinha, no livreto, né? E a nossa verdade prática, que a gente é como se fosse um resumo do estudo, o Espírito Santo, ele nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação com Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então tem todo um trabalho na igreja, né? Estou falando de igreja porque aí fica fácil, não é numa pessoa. A gente já sabe que é todos os que são filhos de Deus, a igreja de Deus, espalhada na face da terra, nos liberta, tá? Uma coisa aqui que eu chamar a atenção, vamos dizer assim, é que vocês vão ver, como leitores da Bíblia que nós somos, né? Todos nós, cada um lê da forma, na sua velocidade, não é? Tem a sua maneira de ler, que mas não foi Jesus que nos libertou? Aqui diz que é o Espírito. É como eu falo para vocês, daí o nome é Trindade, tá? Daí o nome Trindade. Vocês vão ver muitas, aqui é um exemplo, né? O Espírito liberta, o Espírito liberta. Jesus liberta, Jesus liberta. Por isso que são três pessoas, mas um só Deus.
Não é isso? Jesus, quando vai falar, as ovelhas são minhas, ninguém as tira das minhas mãos, logo em seguida ele vai dizer que elas são do Pai e ninguém tira da mão do Pai. Você vai dizer, tira da mão dele ou tira da mão do Pai? Entendeu? Isso é muito comum na Bíblia. Muito comum na Bíblia. Você vai ouvir falar em ira de Deus o tempo todo. Que a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. Aí vai lá em Apocalipse, a ira do Cordeiro. Não é? E aí tem gente com dúvida se Jesus Cristo é Deus também. Não é? Tá vendo? Então a Bíblia tem isso. É só uma forma de vocês. Não é uma coisa matemática. Não, isso aqui é isso aqui. Tá? Então, é uma verdade prática. Ele nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação e nos conduz. O texto que nós vamos ler, nós podemos acompanhar na tela ou nas Bíblias. Eu vou aproveitar e vou acompanhar na tela. Ele vai estar em duas porções da palavra do Senhor. Uma vai estar em Romanos capítulo 8, 12 a 17, e o outro vai estar em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Amém? Está aqui na tela, né? Eu creio que a versão que eles usam é a Almeida Revista Corrigida. Então vamos ler. Diz assim em Romanos 8, do 12 ao 17. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Tá? Aqui a gente pode ficar um pouco confuso, que pega no meio. O interesse nosso aqui é ver a ação do Espírito. Quando ele fala devedores, tá? É no sentido seguinte, ele está falando com filhos de Deus. A igreja que está em Roma, não é? Quem nos elevou a essa condição de filiação? Foi a carne. Carlos Mendonça, graça e paz, amado irmão. Quem nos elevou a essa condição? Foi a carne que nos elevou à condição de filhos de Deus ou foi o Espírito? O Espírito. Então, de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne. Então ele descarta qualquer esforço humano, obra, porque ele está dizendo que todo esse esforço humano e obra, sem o Espírito, ou seja, sem Deus, o homem querendo chegar pelo seu próprio esforço a Deus, ele na verdade está caminhando para a morte. Morrereis. Morrereis, tá? É um resuminho. Agora, a gente tem que viver consciente mortificando. Isso a gente viu em Gálatas bastante, né? Que a gente tem que estar crucificado como Cristo, né? Continuando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui foi o texto áureo, lembra? Foi esse 14 aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão, né? Porque a gente estava na escravidão, então nós não recebemos aquilo que a gente já tinha. Isso aqui é o que a gente já tinha no passado. Para outra vez estardes em temor. Por que outra vez? Porque era a situação que você estava antes. Aí você vai receber de novo para né? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, né? Abba, segundo alguns estudiosos, quando coloca aqui com um bezinho, é tipo como se fosse uma forma grega do aramaico Abba com 2 bezinhos. Abba, Pai, papai, algo assim, muita intimidade, paizinho, Pai Santo. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, o Espírito do homem. Porque todos nós temos um Espírito. Todo ímpio tem um Espírito, não tem? Mas é o Espírito Santo? Não. E todos nós temos um Espírito mais o Espírito Santo. E se nós somos filhos, né, ele testifica que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Não é normal? Quem é filho herda a riqueza do pai.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que co-herdeiros? Porque ele era o filho unigênito, era o único herdeiro. Mas Deus nos amou, nos adotou, nos incluiu na família, nada à força, né? A gente entende, isso é outra coisa, mas a gente entende que a graça ela se manifesta a todos os homens podem rejeitar ou não por obras, é uma questão de consciência, pode resistir à luz ou não. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu prefiro até gastar um pouquinho de tempo aqui, porque depois passa eu fico com o olho lacrimejando, mas não estou chorando não, é rinite. As minhas alergias sempre assim, é o olho molhado, fica aquela coisa. Quem tem sabe como é que é isso, o tempo todo. Aqui, amados, tem uma coisa que nos chama muita atenção, a gente só está vendo coisa boa, o Espírito, seu Filho, mas, amados, olha só, para você ser glorificado, como nosso Senhor Jesus está glorificado, tem algo que precede. E aqui é o problema que o pessoal gosta de pular essa etapa. Não tem como pular essa etapa. Se é certo, tem que ser certo. Isso aqui não tem brecha, não tem jeitinho, não tem bypass, falando no inglês, bypass, contorno, né? Caminha por aqui, o cara vai por aqui por cima para sair aqui na frente, sem pegar o calor daqui. O bypass. Se é certo que com ele, parecer. Igreja Corpo de Cristo, meu querido. Igreja Corpo de Cristo. Se é certo que com ele padecemos. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, entendem por que todos nós passamos por aflições, angústias, sofrimentos, porque o nosso Senhor não passou? Bom dia, Paz, Senhor Luana. O nosso Senhor não passou por angústias, por aflições, não é? A igreja, da mesma forma, tá, queridos? Então, nós vamos ser glorificados. Depois, só dá uma localizada não sei se... Mostra para ela que parte a gente está, mas embora tenha as projeções. É a lição 11, tá, Claudinha? Lição 11. Essa, para a Luana acompanhar. Luana. É uma lição, um livreto sobre o Espírito, sobre a Trindade. Hoje a gente está na lição 11, são 13 lições, tá? Então, queridos, olha só isso aqui como é sério, tá? Que eu queria chamar a atenção disso. Nós seremos glorificados? Seremos. O próprio capítulo 8, mais para frente, vai dizer isso. Mas a glorificação é a última etapa. Entendeu? É sempre aquela coisa do pessoal do emprego que eu falo. Não dá para você começar pelas férias. Você tem que trabalhar pelo menos um ano para tirar férias. Não é? A pessoa já quer aceitar Jesus e ser glorificado. Então você, é certo que com ele padecemos. Então não tem como pular essa etapa. Amém? Então fechou Romanos. Agora vamos para Gálatas. Porque vai falar também da adoção, tá? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro é menino, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então tem gente tomando conta do menino, né? Eles estão aqui é porque a gente já começa no 4, mas eles estavam sob a lei no passado. Era necessário estar sob a lei, até porque foi Deus que estabeleceu a lei. Mas era por um período, não é para ficar sempre. Paulo estava mostrando isso para os Gálatas. Assim também nós, quando éramos, o passado, quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo perfeito, o tempo exato estabelecido pelo Pai, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, inclusive. Então a transição toda se dá em Jesus, né? Ali que a gente vê antiga aliança, nova aliança, né? Concerto, aliança, contrato.
Aí o problema era que tinha gente que já tinha migrado para cá, já tinha entendido que no tempo certo Deus enviou o Filho, a gente não precisava mais de tutor, curador, não tem tutoria, curadoria, não é? Para ficar com crianças, principalmente crianças que não têm pai, mãe, ou pai e mãe que trabalham o dia inteiro, tal, aquele negócio todo. A lei era necessária por um período, mas quando Deus envia o seu Filho, e ele faz questão de dizer nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? Para remir os que estavam debaixo da lei, remir, né? Libertar mediante um pagamento, a fim de recebermos a adoção de filhos, tá? Como fala lá em Romanos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós já vimos nas lições passadas que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Tá? Então você vai ver, Deus mandou o Espírito. Jesus mandou o Espírito. Tá? Principalmente naquela passagem que, em Atos, que Paulo queria ir para um lugar, uma hora vai falar que o Espírito de Deus não permitiu, depois foi o Espírito de Jesus que não permitiu. Ou seja, vocês percebem como eu falei, como vocês vão ver isso o tempo todo na Bíblia? Vocês vão ver muito isso na Bíblia. Aí o pessoal fica, foi o Espírito do Pai ou foi o Espírito de Jesus? Eu e o Pai somos um, né? Então aqui nós terminamos a leitura. Palavra-chave, filiação. Para mostrar que nós temos uma filiação. Então vamos mudar aqui a nossa página. Introdução. O Espírito Santo nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Isso foi o texto que nós lemos em Romanos. O texto lá de Romanos mostra isso, né? Que ele nos tirou da escravidão, para que você não retorne de novo à escravidão. Você agora tem o Espírito Santo. O Espírito e as dádivas do Pai. Sempre nas lições tem esse número grande aqui, assim, ó, 1, 2 e o 3, grandão. Tá? Da escravidão à filiação. Sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Nós vimos nos textos. Nós não somos mais escravos, mas filhos. Né? Então você era escravo, mas aí você não era escravo de Deus, no sentido de trabalho, de ser um trabalhador de Deus. Um filho que vai para o trabalho. Nós hoje somos filhos e escravos, mas no sentido de trabalhar para o reino. A gente era escravo do pecado, escravo do príncipe desse mundo aí, que rege as coisas desse mundo. Tá? Então o Espírito, ele, sob a graça divina, o crente recebe o Espírito de adoção. E aqui nesses estudos a gente tá vendo que sem Deus agir, mas o homem não tem como fazer absolutamente nada no sentido de salvação. Deus está sempre atuando. É presente o tempo todo. Graça, graça, graça. Da rebeldia a filho legítimo. Da rebeldia a filho legítimo. Tá? Privilégios da adoção. Direito de chamar Deus de Pai. Aí a gente já sabe que tem aquela conversa, né? Deus é Pai. Todo mundo fala isso. Deus é Pai. Aí você pode perguntar, né? Mas não vai fazer isso, é uma provocação. Pai de quem? Porque na cabeça de quem fala Deus é Pai é o Pai de todo mundo. E aqui ele está mostrando que você trocou, quando pecou, quando caímos, trocamos de Senhor. Não é? Você é servo, diz a palavra de Deus em Romanos, daquele a quem você obedece. Se você passou a obedecer o adversário das nossas almas, ele é que é teu Senhor, teu Pai, teu tudo. Não é? Então, agora, olha como Deus nos amou. Temos o direito de chamar Deus de Pai, íntimo e livre acesso a Deus e tornar-se herdeiro de toda a riqueza do Pai. Está tudo lá em Romanos que nós lemos, não é?
tornar a riqueza do Pai. O Espírito, aqui tem uns textos que eu marquei, está na própria apostila, mas o Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Aí eu vou pedir para alguém ler. 2 Coríntios 1, 22. Não precisa, é só alguém ler, pegar o microfone e ler. Que o Espírito, ele faz esse trabalho. Ele te dá testemunho direto ao coração. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. Segunda Coríntios 1, 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Isso é Paulo falando aos Coríntios a respeito dele e de Timóteo. Né? Tá? Porque tinha aquelas gente que queria rejeitar ele como apóstolo, esse tipo de coisa. Então, o Espírito, ele confirma em nosso coração. Mas Paulo está... Lógico que quando ele estava falando sobre isso, ele está falando para todos os crentes também. Aplica-se a ele e a Timóteo e aplica-se a todos que creem no Senhor. Né? Todos os que creem no Senhor. Efésios 2,18, sobre o acesso principalmente. Aí depois, quem lê em Efésios, continue em Efésios, que a gente vai ler outro textinho. Efésios 2,18, quem pode ler? Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Ó, íntimo e livre acesso. Paulo está falando ali de ambos porque eram os povos, ó, só o judeu dizia que tinha. E agora não. Em Cristo, nós temos acesso pelo Espírito a Deus. Tanto judeus quanto não judeus. Tá? Ambos têm livre acesso. Então, mas isso é uma verdade bíblica. A gente tem que aproveitar esse benefício. Nós temos esse livre acesso. Isso tudo é graça de Deus. Não tem obra de homem aqui. Isso é um trabalho de Deus. A gente pode entrar nesse projeto ou desprezar. Mas isso está tudo feito. Né? E quanto a tornar-se herdeiro da riqueza, está no mesmo Efésios 1,11. No mesmo texto, só que agora é 1,11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Nos tornamos herdeiros. Então, são textos. Podíamos citar vários, mas estamos pegando aqui da lição para não fugir da lição. Amém, queridos? Das trevas à plenitude do Espírito. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Efésios 5,8. Efésios tem bastante coisa, hein? Efésios 5,8. Quem pode ler? 5. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Erreis como... Então, ele está falando para os crentes lá de Éfeso. Eles eram o quê? Trevas. Mas agora, luz. Então, eles devem andar como tal, como filhos da luz. E não, né, como no passado. Eram trevas. E o outro trecho bem interessante sobre este assunto está em Colossenses 1,13. Quem pode ler? Colossenses 1,13. Esse é bem claro. Esse é um texto clássico. Colossenses 1,13. Olha como esse texto é claro. O microfone aí pode rodar para
Está com o microfone. Isso, microfone. Ele nos libertou, assim como Deus resgatou o seu povo. Colossenses 1, É esse? 13. 1:13, né? É. Assim como Deus resgatou o seu povo da escravidão no Egito, sob a antiga aliança. É isso mesmo? Está em Colossenses 1, 13 aí, Carlos? Estavam lendo outro versículo, não é isso? É porque essa daqui tem embaixo também. Aqui, ó. É porque a Bíblia diz tudo. Aí tem Colossenses 1, 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Bem claro, né? Tirou das potestades das trevas, obrigado, Ana, e nos transportou para a luz do Filho do seu amor, não é? Eis aqui o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, olha quantos benefícios temos, né, queridos? Sinopse 1, o breve resumo dessa primeira parte. O Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo. Tá? A parte 2, o Espírito nos guia na vontade do Pai. O Espírito nos guia da vontade do Pai. A marca de um filho de Deus é a vida conduzida, é a vida conduzida pelo Espírito. O Espírito aponta a direção e anda conosco. Então, esse é até parte do texto áureo. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8, 14. Esse é o principal. Tá? E aqui tem um comentáriozinho do professor que fez a EBD, né? O verbo guiados pelo Espírito, que ele chama de agontai, está no tempo presente passivo, aí o pessoal conhece grego, não? Indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Amém? Ele não pega na sua mão, dá um passo e solta. É algo continuamente, como se tivesse, né? Você vai com a criança, 4 aninhos ali, você atravessa a pista, você faz, tá? Então esse verbo aqui, esse guiado, ele pelo tempo dele lá na gramática grega, significa continuamente guiado, você estando nesta condição. Então, quem anda segundo o Espírito, o destino é a vida, não é isso? O Espírito é a vida. O Espírito opera a mortificação da carne. O Espírito, aqui importante, capacita. Ele não faz no nosso lugar. Ele capacita. O salvo, ou seja, é a sua condição. Enquanto você estiver crendo em Jesus, ele vai te capacitar a vencer a carne. Por quê? Porque não é difícil, é impossível sem o Espírito. É impossível. Então precisamos de Deus em todas as etapas da nossa vida. O que nós não podemos fazer é largar Deus. Ele não nos larga, mas a gente pode o largar. O Espírito capacita o salvo a vencer a carne. Então devemos andar em Espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne. Lembra que aquele trechinho que eu li no começo com vocês, que para chegar na glorificação tem que também, como Cristo padeceu e sofreu, nós também, igreja, não é? A diferença é que nós não vamos à cruz, nem o nosso sangue salva ninguém. Não é? A gente padece e é glorificado no final. E ele não, o Filho, ele foi literalmente ali morto, levando o pecado do mundo, era o Cordeiro de Deus, e santificar-se diariamente. Você está sendo guiado pelo Espírito. Aí tem alguns trechinhos para nós lermos. Gálatas 5:16.
Quem puder ler, Gálatas 5,16. Sim. Não, desculpe. Sim, é isso mesmo. Gálatas 5,16. Opera a mortificação. Pode ler. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? Ou seja, quando o apóstolo diz vivam, ele está dando uma ordem ao ser humano. Né? Então, não há o quê? Passividade da nossa parte. Há nós sabermos que o Espírito habita em nós, está trabalhando por isso, mas ele quer ver a sua atuação. Sem o Espírito nós sabemos que isso é impossível, não é? Ou até se um homem tiver uma vida praticamente ilibada, mas descartando Jesus não significa nada para ele está dizendo que a salvação é pelas obras dele. E aí é um outro erro, né, no outro extremo. Porque já está dito que por obras ninguém será salvo. Não? Porque basta uma falha para você ser reprovado. Né? Então, é pela graça. Nós vemos também sobre a questão do despir-se do velho homem, está em Efésios 4:22. Efésios 4:22. Efésios 4:22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Amém? É o mesmo sentido de despir-se, né? O traje passado, enfim. Deixa para trás as coisas. É uma nova realidade que a gente vive. E Gálatas 5:24, quem puder ler, vai falar da crucificação da carne. A gente passa para o próximo slide. Quem puder ler Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Aqui, ó, você vê outra definição, né? Também a gente viu que os filhos são guiados pelo Espírito. Aqui, os que são de Cristo. É bom? Excelente. Mas estão nesse processo, ó, crucificaram. É como se eu lutasse contra a carne. Tá? A minha morte não vai salvar terceiros, mas eu estou trabalhando pela minha própria vida, porque eu sou de Cristo. Agora o meu Senhor é Ele. Eu vou negar a mim mesmo, vou estar nessa batalha, o Espírito Santo vai estar conosco, nos auxiliando, e a gente imaginando, né? O que é que eu posso fazer com mãos presas e pés presos, né? Estou crucificado? Não é isso? Então, é uma guerra, amados. É uma guerra. Vamos passar aqui para o próximo. O Espírito age conforme o plano do Pai. O Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor e o Espírito é o aplicador da adoção. Né? Aqui no item 3 da nossa apostila, né? Ele fala: o plano de redenção é uma obra trinitária. Nós estamos vendo as três pessoas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus, o Pai, enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, de 4-6. Então você vê uma operação trinitária: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a lição de hoje a gente viu que a gente está vendo que é a relação principalmente do Pai e o Espírito Santo. Então a gente vê o trabalho todo de Deus, não é? O mais fácil de entender é esse executor, né? O rei. Até lembra assim, poderes, né? Poder legislativo, poder judiciário, poder tal. Você vê, o presidente é o executor, quem executa as coisas. Então,
O Filho é o executor da redenção. Ele é o executor da redenção. Tá? Sinopse 2, o resumo desta segunda parte. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Então você vê que não há conflito, não há erro nas execuções do Senhor Jesus, nem do Espírito Santo. Estão tudo fechado direitinho, de acordo. Isso que a Bíblia vai falar, não é? De Filipenses, que o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz. Só eles conseguem fazer esse plano perfeito. Nós, na nossa limitação e imperfeição. Vamos passar agora para a terceira e última parte, que fala: a Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiros de Deus por adoção. Essa herança não é mérito, é recebida por adoção graciosa. Tá? Essa herança não é mérito. Tem um trecho aqui que eu queria achar. Vamos lá. Mas amém. Está aqui. Herdeiros de Deus. É uma obra, o Pai planeja e garante a herança, gente. O Filho a conquista na cruz e o Espírito é a garantia dessa herança. Tá? A gente vê em Efésios 1 que ele ali vai dizer que nós somos selados. É um penhor, é uma garantia de que pertencemos ao Senhor. Somos propriedades do Senhor. Nós somos co-herdeiros de Cristo por filiação. Compartilhamos com o Senhor Jesus Cristo a mesma herança. E interessante, não é de posses materiais, mas gloriosa e incorruptível e incontaminável, né? Pedro vai falar muito sobre isso, né? Tanto com relação à nossa compra, nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Você vê que é tudo algo espiritual. E essa herança que está para nós, né, ela é espiritual, não é herança desse mundo. Tá? Não é herança deste mundo. Somos co-herdeiros de Deus. É gloriosa e incorruptível. Pode ver 1 Pedro 1,4, é um texto interessante. 1 Pedro 1,4. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Pedro está dizendo que nós temos uma herança. Ele está dizendo que os crentes têm uma herança. Está guardada no céu. Ninguém pode roubar. Né? Lembra aquela parte do tesouro que Jesus fala? Acumulais tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça, né, pode desgastar e corromper aquilo, corroer, fazer perder valor. Lá não tem como, né? Então, essa herança, nós temos um fiel depositário que é o Senhor. Tá? Então, nós compartilhamos desta mesma herança, né, com Cristo. Essa parte de Pedro é bem interessante, porque é muita coisa. Primeiro, ela não se corrompe, ela está guardada nos céus e ela tem destinatários, somos nós. Não vamos deixar de receber esse presente, vamos desprezar, né, esse presente que não tem comparação com nada aqui. Tudo aqui se corrói, fica velho, o carro, é a casa, tudo vai passando. É o dinheiro, é a tal da inflação, vai comendo. E com tanto eu podia comprar há 10 anos, com esse valor, eu comprava isso, agora eu não compro nenhuma balinha, tal. Aqui tudo vai se corroendo, igual a traça. Aqui mas lá não.
É essa mudança de mentalidade. É essa mudança. Não é posse material. Não confundir com as coisas que o Senhor nos acrescenta para aquele que busca primeiro o reino. Isso é outra coisa. Ele faz até a comparação dos pássaros, dos lírios. Olha, não fiquem preocupados. Nenhum pássaro, eles não têm estoque, e nenhum deles Deus deixa sem alimento. E os lírios também se vestem de uma maneira que nem Salomão se vestiu. Palavra de Jesus, né? Então, a questão da beleza, Jesus está dizendo que a forma como o lírio é vestida por Deus ultrapassa qualquer vestimenta nobre que Salomão, em toda a sua sabedoria e riqueza, possa ter se vestido aqui na terra. Uma coisa maravilhosa. Então ele falou, olha, pode ficar tranquilo, que Deus não vai deixar. Não é? Isso não significa que nós não tenhamos lutas. Não. Todos os dias a gente está batalhando, não é? Para a nossa sobrevivência, para buscar uma situação um pouco melhor. Sempre isso. Não é? E o Senhor está nos dando sempre força, saúde. Às vezes passamos por momentos difíceis. A gente já viu tudo isso. Não é? No próprio Romanos 8, ele é maravilhoso, que nós lemos um trecho que tem a ver com as coisas do Espírito. Mas se vocês lerem ele todo, né, vai ter lá até onde está o quem nos separará do amor de Deus, lá no finalzinho, né, a angústia, a tribulação, nada disso vai nos separar. A gente sabendo que tem, não é? O importante, por isso que eu quis que os irmãos prestassem atenção, o importante é o que precede a glória, irmãos, é um período realmente difícil. Como Cristo também padeceu ali, toda aquela perseguição, nós também. Não tem como pular aquela etapa. Não é? E fazendo a comparação com Israel, sai da escravidão, mas ele não é transportado pelo ar e cai em Canaã, vazio, inclusive. Né? Já pensou cair lá em Canaã sem ninguém habitar? Não. Ele teve que andar 40 anos no deserto e teve que guerrear lá dentro de Canaã, alguns anos, não foram poucos, e não conseguiram expelir todo mundo. Né? Ali era o quê? Sombra. Sombra de algo melhor. Sombra de algo melhor. Né? Ali eram com homens. Então não tem essa forma de, Senhor, me transporta daqui do Egito e já me joga lá em Canaã e não tenha ninguém lá, já tem o terreno vaziozinho pronto. De preferência o Senhor já me faz assim, um monte de gado, 5.000 cabeças de gado. Não teve isso. Teve Deus com o povo acompanhando. Senhor, se a tua presença não for conosco, sim, a minha presença irá com vocês. Então, Deus nunca abandonou o povo, apesar de toda a rebeldia daquele povo. Né? Então, fazendo a comparação, lá a gente já viu, sombra, aquilo apontava para algo muito superior na aliança em Jesus Cristo. Então, o texto que a irmã Isabel leu já fala disso tudo, gente. É incorruptível, incontaminável, gloriosa. Tá? Dependendo das versões, tem umas palavras mais complexas, mas quer dizer a mesma coisa. Tá? Imarcessível, não é nem inacessível, é uma chamada imarcessível. Tem algumas. O pai administra o tempo da herança. Isso a gente viu em Gálatas. Aquele trechinho de Gálatas, o pai administra, né? Que lendo o trecho, o pai administra o momento do acesso à posse da herança, Deus sabe o tempo certo para conceder sua promessa a cada filho. Então aqui na lição diz, Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Ele diz assim, todo o tempo em que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem um controle do tempo oportuno e exato. Aí eles dizem, no grego é o kairos, que é diferente desse tempo cronos, que a gente conta, né? Cronológico.
não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente, né? Como está lá em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Portanto, o crente deve confiar em Deus, que Deus, melhor dizendo, sabe o tempo certo para conceder cada porção de sua promessa a cada um de seus filhos. Amém? Ele sabe exatamente o momento certo para conceder as promessas ao seu filho. O Pai está nessa administração, o Espírito, ele vem e confirma todas as coisas na igreja, testifica em nosso coração. A sinopse 3, que é a conclusão dessa parte 3, significa que a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Porque a gente viu o plano do Pai, Jesus Cristo executa, e o Espírito está com a igreja, preparando a noiva. A gente vai se encontrar com o nosso Senhor. Conclusão: o Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. Bem? Mesma coisa você vê, santifica o crente. E você vê Jesus na oração sacerdotal dizendo que ele se santificou pelos apóstolos. Lá em João 17. Você vai ver muito isso. Coisas que... mas isso aqui não era Jesus, agora é o Espírito. Ou não era o Espírito, agora é o Filho. Não foi o Pai, agora... Por isso que o Deus único. Deus único. O Deus é um só. Revisando o conteúdo. São 5 perguntinhas que eu, aqui no meu livrinho, tenho as respostas. Então, para mim é mais fácil, né? Já está com a resposta. O que significa a expressão Abba, Pai, e o que ela indica? Ele vai dizer aqui, o aramaico Abba, com 2 Bs, tá? Com 2 Bs, que não é essa linguagem, é como se fosse o equivalente, tá? Não é a mesma símbolo gramatical de letras. É a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Foi lido aqui, Efésios 2:18. Foi lido aqui, tá? Como a ação do Espírito opera a mortificação das obras da carne? Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. Lembra que nós falamos que nós não podemos ser passivos nesse processo? Nós temos que estar orando a Deus para o Senhor nos ajudar, o seu Espírito, a caminharmos dia após dia num processo de santificação e mortificação da carne. Então é dessa forma que ele opera, não é um passe de mágica. No dia seguinte você... Explique o papel de cada pessoa da Trindade no plano da redenção. Isso a gente já até viu, né? O Pai é o autor do plano da salvação, o Filho o executor da redenção e o Espírito o aplicador da adoção. Nos conduz à família. O que significa o termo herdeiro no contexto da filiação espiritual? O termo herdeiro, que ele coloca aqui no grego, é kleronomos. Kleronomos. É utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Tá? Pleno direito. E, terminando, quais são as consequências de ser co-herdeiro com Cristo? Significa que nós compartilhamos com o Senhor Jesus Cristo a mesma herança. Recebemos do Filho a herança eterna. Essa herança, ela é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Lembra o texto que a irmã Isabel leu há poucos minutos? 1 Pedro 1,4?
Então, quem não quer uma herança dessa? Né? Hoje tem muita gente que recebe a herança e aí é que começa a dor de cabeça. Aí é que começa a dor de cabeça. Às vezes nem consegue receber, é uma briga tão grande que o cidadão chega na idade da morte e o negócio ainda está na justiça, um irmão contra o outro. Aqui não, queridos. Aqui não. A gente está falando, né? Deus usa expressões que nós conhecemos, Deus comunica com o homem. Então, herança. Então você vê que essa herança, querido, está guardadinho para nós, né? Não existe cofre mais perfeito do que o céu, guardado por Deus, e ela é incorruptível e incontaminável. Se não, quando receber a herança, é como se nós não tivéssemos palavra para falar, o que ela não se corrompe e nunca se contamina. Amém, queridos? Terminamos, então, essa lição número 11, tá? A lição número 11, que fala da relação principalmente do Pai e o Espírito Santo. Próximo domingo nós teremos a lição 12, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ficar de pé só para a gente fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora e colocamos, ó Deus, diante de Ti este período de escola bíblica dominical, o qual, ó Deus, somos gratos por tudo que o Senhor nos ensinou, a mim, aos meus irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão também nos acompanhando, ó Deus, virtualmente, pelas redes sociais. Ó Deus, que esta aplicação ela permaneça em nosso coração e, conforme dito, o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos assista, nos auxilie em cada passo da nossa vida, nos guie, nos dando a graça e a sabedoria que vem do alto, ó Deus, para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Teremos 30 minutos de intervalo, 25 a 30, hein?